Fala pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho também certificação CEA de especialista em investimentos junto à CVM, sou um consultor financeiro devidamente registrado e autorizado a prestar consultoria financeira e fiz esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões do mundo dos negócios e investimentos aqui para vocês. Atualmente estou falando sobre fundos imobiliários, fazendo uma série a respeito. Hoje vou continuar no tema com o RECT 11, mais um fundo de lajes corporativas, de escritórios. E só antes de começar, preciso fazer o disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve encará-lo como um vídeo informativo e educativo para daqui extrair informações melhores para embasar a sua própria tomada de decisões, tá bom? Então, feito o disclaimer, vamos lá. RECT 11 é o REC Renda Imobiliária da gestora REC, que é Real Estate Capital. É uma gestora que está no mercado brasileiro desde 2015, com alguns figurões do mercado financeiro e imobiliário. O líder da galera aí é o Moise Politi. Ele foi um dos fundadores e idealizadores do primeiro fundo imobiliário da Bolsa Brasileira, que foi o Pátio Higienópolis, do Shopping Higienópolis aqui de São Paulo. Então é uma gestora que já tem um tempo de estrada, tá? A sua equipe principalmente. E o fundo é de 2019 apenas, tá? Então o fundo em si não tem um histórico muito grande. Ele foi desenvolvido ali naquele mercado aquecido do ano de 2019. O fundo conta com taxa de administração de 0,17% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor de mercado, a depender da negociação da cota em índice, no IFIX no caso. E uma taxa de gestão que ele é uma taxa de consultor imobiliário, no caso, uma taxa de consultoria de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Isso é um ponto de atenção aí que eu já vou levantar logo no início, mas que a gente vai ver mais para frente. Taxa de performance não há, então é um fundo com uma taxa de gestão no geral razoável, tá? Em linha com as taxas cobradas pelo mercado. Sua estratégia, o principal objetivo do fundo é oferir receitas através do investimento e gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial, tá? Então é basicamente o investimento em imóveis, lajes corporativas para escritórios e obtenção de renda a partir desses imóveis. Vamos lá, acho que não esqueci nada nesse primeiro slide. A estratégia genérica é essa, que eu acabei de falar, e a estratégia mais específica do fundo foi comprar imóveis em regiões um pouco menos óbvias, O gestor ele preferiu fazer assim porque, segundo uma das entrevistas que ele já deu, o Moise Politi, ele queria comprar mais imóveis a preço mais barato, tá? Então ele não conseguiria comprar na região da Faria Lima, por exemplo. Ele foi nas regiões um pouco menos dinâmicas, principalmente na região de Alphaville, aqui em São Paulo, e da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, tá? 75% do patrimônio do fundo, dos imóveis do fundo, eles estão nessas duas regiões, Alphaville e Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Outras regiões, também menos óbvias que o fundo tem edifícios, lá em Brasília, em Santos e em Curitiba, tá? Que são mercados um pouco menos dinâmicos do que o mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro também, O mercado de São Paulo, para quem não sabe, é o principal mercado imobiliário do país, o mais dinâmico mesmo, tá? Então o preço médio de aquisição dos imóveis do fundo foi de R$ 9.300, em cada aquisição na época em que foram feitas, algumas em 2019, outras em 2020. Nessa época, os preços, por exemplo, dos imóveis mais cobiçados ali na região da Faria Lima estariam por volta dos 20 mil para mais de 20 mil reais, tá? Então ele preferiu fazer assim para ter uma base mais ampla de imóveis em regiões menos dinâmicas, mas que tem um cap rate, um retorno sobre o montante investido, sobre o valor do imóvel, mais elevado também, na expectativa, um retorno esperado mais elevado. No caso aqui, esse cap rate chegaria a quase 13,5% na Barra da Tijuca, por exemplo. Enquanto imóveis na mesma época das aquisições aqui, em 2019 e 2020, em regiões mais dinâmicas, Faria Lima, Itaim Bibi, estariam aí o cap rate por volta dos 6 a 7% ao ano. O cap rate, a meu ver, nada mais é do que uma medida de risco. O investidor ele sabe que essas regiões são menos dinâmicas, são mais arriscadas e, obviamente, por isso, ele exige um cap rate, um retorno superior do que de outras regiões. De qualquer maneira, o gestor tentou aqui também equalizar essa questão de risco
comprando apenas imóveis de padrão construtivo superior, né? Classe A ou A+. Tá? Então, há esse jogo aqui, né? Há uma diversificação maior e uma qualidade construtiva maior dos ativos, mas são ativos em regiões um pouco menos dinâmicas, mais arriscadas, mas também com um cap rate mais elevado. Tá? Então essa é a estratégia inicial do fundo. Vamos ver aí se tem dado certo ou não, né? Muitos de vocês já devem investir no fundo, enfim, é um fundo relativamente polêmico, mas vamos seguir aqui. Como eu disse, 75% dos imóveis do fundo estão em Alphaville ou Barra da Tijuca, e Alphaville é uma região aqui próxima a São Paulo. Eu vou puxar o mapa aqui de São Paulo só para dar uma ideia. Essa região mais à esquerda, tá? Tem 3 imóveis do fundo aqui, enquanto o centro de São Paulo estaria aqui à direita. Isso aqui seria a Faria Lima, a Avenida Paulista, tá? Então é uma região mais afastada de Alphaville. O preço por metro quadrado cobrado lá é o menor, né? Acho que está na média hoje dos R$40 por metro quadrado, enquanto nessas regiões aqui, por exemplo, da Faria Lima chegaria a 200. E é uma região que foi hub de empresas de tecnologia, né? Que durante a pandemia foram uma das que mais utilizaram-se aí do home office. Então é uma região que está com muita vacância, principalmente por ser distante, né, do centro aí de São Paulo, da zona sul, das regiões primárias aqui, Faria Lima, né, onde se concentram os escritórios. É uma região mais distante, é uma região que exige pedágio também, então tem esse custo adicional aí para os trabalhadores. É uma região cujas empresas, né, foram as maiores adotantes aí do home office. Então, por essa dinâmica toda, é uma região que vem sofrendo aumentos consistentes de vacância, né? É uma vacância que vem aumentando, está aí subindo, né, dos 24% lá em 2019, mesmo no mercado aquecido. Em 2019 a vacância já era alta e está chegando aí no patamar de 33,5%. Aqui no segundo trimestre de 2023, segundo esse relatório do XPPR, que é um fundo que tem participação em um dos imóveis aqui também do Evolution Corporate, né, que o RECT 11 tem também, tá? A vacância ela não dá sinais de acomodação em Alphaville, como a gente pode perceber aqui nesse gráfico, ela vem crescendo, então é uma região bastante desafiadora, tá? E mesma coisa aqui para Barra da Tijuca, onde fica o principal imóvel do fundo. É uma região que está com uma taxa de vacância aí ao redor dos 27% para edifícios classe A+, né, que seria o padrão construtivo do imóvel do RECT 11 ali na Barra. E tem uma entrega futura para acontecer também nessa região de inventário de portfólio, né, A+, que estaria por volta aí de 50%, de 38 mil, por volta dos 20 mil metros quadrados, que é um edifício relativamente grande, né, de nova oferta para essa região, o que deve pressionar ainda mais a taxa de vacância, por mais que o preço pedido de aluguel nessa região seja o menor das todas as outras zonas do Rio de Janeiro, né. Rio de Janeiro, a zona mais nobre é a zona sul, que praticamente não tem oferta, e a zona da Orla ali, Botafogo, Flamengo e Glória também, tá? Que tem um dinamismo maior, uma taxa de vacância menor. Tá? Então essas duas regiões são um pouco mais difíceis e são justamente a que o fundo está exposto. Outras regiões também aqui, Curitiba, Brasília e Santos, tem esses níveis de vacância, 18%, 11%, 15%. São mercados, por exemplo, Brasília é muito dependente do funcionalismo público, das estruturas aí de governo, das empresas estatais e de muitos escritórios de advocacia. Então não é um mercado tão dinâmico, é muito dependente, por exemplo, do governo. E Santos, não conheço a fundo o mercado, mas acredito que seja bastante dependente aí também de órgãos estatais e do setor de petróleo. Curitiba eu realmente não conheço, o imóvel do fundo não é tão grande ali no centro de Curitiba. Tá? Para botar uma pimentinha a mais aí no fundo, o gestor não cansou, né, de aumentar o risco aí desse fundo. Ele fez uma aquisição, né, dos seus 2 principais imóveis na Barra e o Evolution em Alphaville, com parcelas a pagar, né, compras a prazo. Obviamente, quando ele criou o fundo lá em 2019, o mercado estava bastante favorável para fundos imobiliários, né? A taxa de juros estava baixíssima, não havia questão de pandemia. Então, as primeiras 5 emissões do fundo foram feitas praticamente no período de um ano, em 2019 e 2020. E o gestor, né, não contava com toda essa questão de pandemia, dos desafios enfrentados,
e na cabeça dele ele conseguiria fazer novas emissões a qualquer momento, a um custo razoável, para pagar essas dívidas, né, pagar essas parcelas devidas no momento em que fosse necessário. Mas, né, como riscos existem, o mercado é incerto, assim como o mundo é incerto, o jogo virou e o mercado fechou aí para fundos imobiliários, né? Então, o fundo tem esse valor a pagar de 190 milhões em dívidas, mas comparado aqui também ao valor dos ativos do fundo, que está em 980 milhões de reais, não é nada de outro mundo, né? Representaria aí 20% de loan to value, que para o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário em geral, no mundo inteiro, ele usa bastante dívida, tá? Então não é nada incomum o que a gestora fez aqui. Obviamente, quando a gente busca fundos imobiliários, a gente sempre busca fundos mais conservadores, né? É um instrumento financeiro de maior previsibilidade, então qualquer volatilidade adicional causa sempre um burburinho, um choque nos investidores que tendem a olhar apenas o dividend yield, né, recebido, tá? Então é uma dívida controlada. Se a gente for pegar aqui pela DRE também indica isso. Tá? O faturamento do fundo, aí, a receita de aluguel nos últimos 12 meses foi por volta dos 70 milhões de reais e as despesas financeiras por volta aí dos 20 milhões de reais, né? Então tem uma cobertura bastante grande, que dá certa segurança. Obviamente, né, como essa despesa financeira ela é vinculada ao IPCA, né, e o IPCA nos anos anteriores deu uma disparada, se fosse IGPM ainda seria pior, né? Tem toda a volatilidade, né? O Brasil é um país inflacionário, então a despesa financeira tem afetado bastante os resultados do fundo, né? Por exemplo, aqui em março de 2023, a despesa financeira chegou a praticamente 3 milhões de reais, com a acomodação da inflação, né, do IPCA nos últimos meses. É uma despesa que vem caindo e afetando um pouco menos o resultado, tá? Se a gente considerar que as receitas também foram bastante afetadas por questões de vacância, a gente percebe realmente que o resultado operacional, aqui, o lucro operacional dos edifícios, ele está bastante volátil, né? Saiu aí de 5 milhões para 3 milhões, para 2,6 milhões, agora já voltou para 4,3 milhões. Isso para uma estrutura de fundo imobiliário é sempre uma questão a mais que pega muito o investidor desprevenido, tá? Aqui o investidor tem que estar atento também à questão das diferenças entre o regime de competência e o regime de caixa, tá? É muito provável que a distribuição dos rendimentos aí, dos dividendos, ela caia antes de melhorar, tá? Por que, né, eu digo isso? Porque o fundo tem distribuído muito mais recursos do que ele tem lucrado no seu regime de competência, tá? O regime de competência, basicamente, ele registra contabilmente os eventos que ocorrem em um determinado momento, né? No momento do seu registro, da sua ocorrência, você lança, por exemplo, uma despesa ou uma receita. E o regime de caixa, você não lança no momento em que ocorre o evento, você lança quando o caixa é desembolsado ou recebido. Como o fundo tem retido muito caixa antes de pagar as despesas financeiras, né? As despesas financeiras elas não têm sido efetivamente pagas, elas estão sendo acumuladas ou acruadas, como diz o termo do mercado. Muita parte do lucro ainda está sendo distribuída como rendimento para os cotistas, tá? A gente vê aqui que a distribuição, o valor distribuído, né, que seria o dividend yield que cai aí para os cotistas, ele anda basicamente em linha com o lucro líquido de regime caixa, ó. Distribuição 49 milhões, o lucro líquido caixa 48,6, e assim tem que ser mesmo, por lei, o fundo distribui o regime caixa, mas o regime de competência, o lucro, né, o resultado no regime de competência, ele está basicamente a metade do lucro caixa. Se houver uma inversão, né, se em algum dado momento aqui o fundo precisar pagar de fato as despesas financeiras e não apenas acumulá-las numa conta para pagamento futuro, muito provavelmente a distribuição ela vai sofrer, né? O gestor vai ter que reter a distribuição para pagar a despesa financeira para o credor, enquanto o investidor vai ficar ali sem receber o dividendo em um dado mês, né, em um dado momento.
essa dinâmica pode acontecer, mas o fundo, obviamente, continua sólido com seus ativos, apesar de ter uma dívida relativamente alta, alta assim, né, corrigida por índices inflacionários e num juros alto, né? Aqui, por exemplo, IPCA mais 8%, é uma dívida cara, mas assim, é o que é, né? É o padrão aí do mercado brasileiro. Então, pode ser que em algum momento o valor distribuído por cota reduza ainda mais. Já vem reduzindo, saiu ali dos 50 centavos, né, em setembro de 2022, subiu para 54 centavos ali em março, abril de 23 e caiu para 40 centavos. Pode ser que em algum momento no futuro aí caia mais um pouquinho. Tá? Eu não consigo prever, ninguém consegue, mas é um risco que existe e o investidor tem que estar ciente. E o que mais aqui? Para pagamento da dívida, né, o que o gestor vai fazer para pagar essa dívida? O que ele pode fazer? Ou ele vai fazer uma nova emissão para arrecadar novos fundos para abater a dívida e reorganizar a estrutura do fundo para crescimento futuro, né, depois de abatir dessa dívida. Ou ele pode simplesmente vender algum dos ativos para honrar essa dívida e reestruturar esse fundo também assim. Tá? A primeira opção não faz muito sentido no momento, justamente porque as cotas estão deprimidas no mercado. Como a gente viu aqui, o valor patrimonial do fundo está em R$ 92,00 por cota, enquanto o valor de mercado hoje ainda está mais baixo do que isso aqui, de 49, acho que está 45. Então não faz sentido para o gestor emitir novas cotas para captar dinheiro, vai diluir muito os investidores atuais do fundo. Vai sair uma emissão muito cara. Então, o que eles têm que fazer, e eles já sinalizaram que vão fazer, é uma venda de ativos. Tá? O que eles têm sinalizado é que esse ativo específico aqui, a Torre Rio Claro, do Cidade de Matarazzo, que é um empreendimento fantástico ali perto da Avenida Paulista, que eles conseguiram comprar R$ 23.500 por metro quadrado, no total aí de 57 milhões de reais. Esse ativo lá para 2025, ou seja, ainda tem mais alguns longos meses pela frente. O atual inquilino teria a opção de compra desse ativo a R$ 30.000 por metro quadrado. Tá? E os gestores eles afirmam que muito provavelmente essa opção será exercida e essa transação será efetuada a R$ 30.000 por metro quadrado, o que daria aí um valor de venda, né, na transação por volta dos 80 milhões de reais. Se de fato isso acontecer, aquele montante total de dívida de 190 milhões de reais cairia para por volta dos 110 milhões. Obviamente o lado dos ativos também diminuiria, não sei a quanto está avaliado Torre Matarazzo, mas supondo que diminuísse também os 80 milhões, ficaria numa proporção um pouco melhor aí de dívida de 110 milhões para um ativo total de 900 milhões, né, o que daria aí por volta dos 11, 12%, frente aos quase 20% atuais, e isso já amenizaria bastante a situação financeira do fundo. Tá? Obviamente, quando você vende o ativo, você deixa de faturar. Eu não sei quanto exatamente a Cidade de Matarazzo fatura, mas a receita diminuiria. Entretanto, a despesa financeira também diminuiria. E aí chegaria a um novo resultado de propriedades, dos quais são abatidos as taxas de administração e gestão, para um novo resultado aqui de lucro e de distribuição de cota. A meu ver, eu acredito que, assim, com venda de ativos e liquidação das dívidas, eu não sei se essa cota, se esse valor distribuído por cota superaria muito mais os 40 centavos, acho que ficaria entre os 40 e 60 centavos, mas isso depende de muitos fatores, posso estar enganado, mas acredito que o investidor não deva imaginar que esse valor distribuído por cota aumentaria muito, tá bom? Então, só fazendo esse adendo aqui. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou falar especificamente de cada ativo hoje, mas no geral são ativos recentes, tá? O mais antigo é esse aqui na Avenida Europa, mas é uma região super nobre aqui da capital de São Paulo. Foi feito em 1986, padrão construtivo A, e o outro um pouco mais antigo também no período de 2006, que é justamente o maior imóvel do fundo, que é o da Barra da Tijuca, que está aqui. Tá? De resto, são padrões construtivos A+, e prédios recentes, tá? Ali do último período de boom do mercado imobiliário brasileiro, que foi ali 2010, 11, 12, tá bom? Então, é isso que temos.
mais uma vez, em zonas um pouco mais difíceis, tá? Aqui o mapa de São Paulo, o grosso do fundo fica aqui em Alphaville, que é essa região que tem esses problemas que eu já levantei. Tem esse outro aqui que é o Cidade Matarazzo, próximo à Paulista. E tem esse aqui que é a Avenida Europa, que também são imóveis pequenos, mas são imóveis de boa qualidade em boas regiões. Baixa oferta nessas regiões também no momento atual, tá? Aqui é o edifício da Barra, que fica perto do aeroporto de Jacarepaguá. Essa zona aqui teve um shopping novo também da Multiplan, que foi inaugurado recentemente. Aparentemente é uma zona que está dinâmica, tem seus problemas de vacância ali, a Barra da Tijuca, mas enfim, é uma zona ok, né? Com relação à rentabilidade, desde o seu IPO, né, sobre a cota 100, né, valor de R$100 no lançamento ali do IPO, o fundo já distribuiu quase 33% em rendimentos, em aluguéis, né, dividendos, mas em mercado secundário, devido a todas essas questões aí da dívida, né, do aumento das despesas financeiras, diminuição dos resultados, a cota no mercado secundário caiu aí quase 60%, o que numa conta de padeiro menos 60 mais 30 daria aí menos 30 de resultado líquido, né? Atualmente, no valor da cota, né, dos 47, 49 reais, o rendimento de 40 centavos por cota está dando aí um retorno de 0,8% no fundo. Se esse rendimento por cota subir, muito provavelmente a cota, né, o valor da cotação aqui vai acompanhar, mas se cair também deve acompanhar também. Então eu acredito que o fundo, antes de melhorar, ele ainda piora um pouquinho, tá bom? Mas no geral é isso, o fundo tem bons ativos, a dívida não é muito grande, apenas 20% do loan to value. Se for fazer dívida líquida por EBITDA, né, que é uma métrica utilizada em ações, por exemplo, também tem um índice de cobertura bom, mas isso tudo implica numa volatilidade maior do dividendo, né, do valor distribuído por cotas, e consequentemente, como a cotação, né, efetuada através do rendimento distribuído, caso o rendimento caia, a cota cai também e tem mais volatilidade do fundo. Tá bom? Então essa é a visão geral do RECT 11, conclusão aqui para vocês. É um fundo com ativos mais arriscados, localizações menos premium, né, com alta taxa de vacância no momento atual. São participações majoritárias, poucos ativos aí, ativos pequenos do fundo, a gente tem participações majoritárias, as outras são participações minoritárias, o que não dá controle para a equipe de gestão com relação às decisões ali do condomínio, mas nada como um acordo entre as partes, entre os diversos proprietários, para resolver os problemas de um imóvel específico. Além disso, possui dívida em LTV razoável, está hoje por volta dos 20%, vendendo um imóvel ali, o Cidade Matarazzo, que é o que está na mira deles, pode cair bem além disso, ir para a faixa dos 10%. Mas que pode afetar a distribuição dos rendimentos futuros e, consequentemente, pressionar ainda mais as cotas do mercado. Grande diferença entre o valor de mercado e o patrimonial, tá? Sempre há aquela questão, né, obviamente, o mercado é soberano na precificação dos ativos, mas muitas transações entre entidades privadas, né, entre empresas, entre fundos, têm saído pelo valor patrimonial mesmo de laudo, tá? Obviamente não posso garantir nada disso aqui, mas muitas transações no mercado, né, mercado fora aí do mercado financeiro, no mercado real, a gente tem visto transações a nível de patrimônio líquido. Então pode ser sim que, caso o fundo venha efetuar a liquidação de alguns ativos, eles consigam pegar o preço cheio aqui do patrimônio líquido. Isso pode gerar uma oportunidade de arbitragem aí para investidores que atuem dessa maneira, né, que busquem arbitrar ineficiências, entre aspas, do mercado. Tá bom? O ponto principal aqui que eu gostaria de levantar é: o gestor poderia alinhar seus interesses com o investidor. Como eu disse, a taxa de gestão ela é cobrada sobre o patrimônio líquido, 1% sobre o patrimônio líquido, e o patrimônio líquido nesse período de incertezas maior do fundo, ele está praticamente o dobro do valor do mercado. Tá? E como é prática de algumas gestoras vincularem a taxa de gestão ao valor de mercado, eu acredito que a equipe do RECT poderia também fazer esse vínculo e tirar aqui a remuneração
de PL e colocar valor de mercado também, para mostrar que está jogando, está alinhado aí com o investidor nesse momento difícil, tá bom? Mas o gestor, né, o Moise, ele já disse em uma das suas entrevistas que não pretende fazer isso, não vai manter a taxa sobre patrimônio líquido. E, no geral, é um fundo para investidores dispostos a correr mais riscos. Tá bom, galera? Então não vou me prolongar muito mais. Esse foi o Rect 11. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil, trazido aqui informações que vocês provavelmente não tinham, né? Assim eu espero. Se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Eu estou sempre trazendo novos conteúdos com bastante densidade informacional aqui para vocês, bastante qualidade, a maneira que eu gosto de trabalhar. E é isso, só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, siga o canal. Meu nome é Fernando Teles mais uma vez e vou ficando por aqui. Se quiser me seguir no Instagram, @fersenando, vou deixar na descrição do vídeo aí abaixo. Lá eu não posto tanto conteúdo profissional, é mais a minha vida pessoal, mas se vocês se interessarem, eu tô lá, vocês têm um contato mais direto comigo. Tá bom? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Bons investimentos, galera!